Palavras diárias de Deus. O fato do controle e domínio do Criador sobre todas as coisas e seres viventes fala da verdadeira existência da autoridade do Criador. A bênção de Jeová a Jó está registrada no livro de Jó. O que Deus concedeu a Jó? E assim abençoou Jeová o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó, capítulo 42, versículo 12. Da perspectiva do homem, quais foram essas coisas dadas a Jó? Eram bens do homem? Com esses bens, Jó teria sido muito rico naquele tempo. E como ele adquiriu esses bens? O que gerou sua riqueza? Não é preciso dizer que foi graças à bênção de Deus que Jó veio a possuí-los. Como Jó encarava esses bens e como ele considerava as bênçãos de Deus, não é algo que vamos abordar aqui. Quando se trata das bênçãos de Deus, todas as pessoas almejam, dia e noite, serem abençoadas por Deus. Mas o homem não tem controle sobre quantos bens ele pode ganhar durante sua vida, ou se ele pode receber bênçãos de Deus. E isso é um fato indiscutível. Deus tem autoridade e tem poder para conceder quaisquer bens ao homem, para permitir que o homem obtenha qualquer bênção. No entanto, há um princípio para as bênçãos de Deus. Que tipo de pessoas Deus abençoa? As pessoas de quem Ele gosta, claro! Abraão e Jó foram ambos abençoados por Deus, mas as bênçãos que receberam não foram as mesmas. Deus abençoou Abraão com descendentes tão numerosos quanto a areia e as estrelas. Quando Deus abençoou Abraão, Ele fez com que os descendentes de um homem, uma nação, se tornassem poderosos e prósperos. Nisso, a autoridade de Deus governou a humanidade, que respirou o sopro de Deus entre todas as coisas e seres viventes. Sob a soberania da autoridade de Deus, essa humanidade proliferou e existiu no ritmo e dentro do escopo decidido por Deus. Especificamente, a viabilidade, o ritmo de expansão e a expectativa de vida dessa nação eram todos parte dos arranjos de Deus. E o princípio de tudo isso foi totalmente baseado na promessa que Deus fez a Abraão. Isso significa dizer que, independentemente das circunstâncias, as promessas de Deus prosseguiriam sem obstáculos e seriam realizadas sob a providência da autoridade de Deus. Na promessa que Deus fez a Abraão, independentemente das convulsões do mundo, independentemente da era, independentemente das catástrofes suportadas pela humanidade, os descendentes de Abraão não enfrentariam o risco de extermínio e a nação deles não morreria. A bênção de Deus a Jó, no entanto, o tornou extremamente rico. O que Deus lhe deu foi um conjunto de criaturas vivas que respiravam, cujas particularidades, seu número, ritmo de propagação, taxas de sobrevivência, quantidade de gordura e assim por diante, também eram controladas por Deus. Embora esses seres vivos não possuíssem capacidade para falar, também faziam parte dos arranjos do Criador, e o princípio dos arranjos de Deus estava de acordo com a bênção que Deus prometeu a Jó. Nas bênçãos que Deus deu a Abraão e Jó, embora as coisas prometidas fossem diferentes, a autoridade com a qual o Criador governava todas as coisas e os seres viventes era a mesma. Cada detalhe da autoridade e poder de Deus
é expresso em suas diferentes promessas e bênçãos a Abraão e Jó. E mais uma vez, mostra à humanidade que a autoridade de Deus está muito além da imaginação do homem. Esses detalhes dizem à humanidade mais uma vez que se ela deseja conhecer a autoridade de Deus, isso só pode ser alcançado através das palavras de Deus e através da vivência da obra de Deus. A autoridade da soberania de Deus sobre todas as coisas permite ao homem perceber um fato. A autoridade de Deus não está apenas personificada nas palavras. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E haja firmamento, e houve firmamento. E haja terra, e houve terra. Mas além disso, em como Ele fez a luz persistir, impediu que o firmamento desaparecesse e manteve a terra para sempre separada da água, bem como nos detalhes de como Ele governou e gerenciou as criaturas: luz, firmamento e terra. O que mais vocês veem nas bênçãos de Deus à humanidade? Evidentemente, depois que Deus abençoou Abraão e Jó, os passos de Deus não cessaram, pois Ele havia apenas começado a exercer sua autoridade. E Ele pretendia tornar realidade cada uma de suas palavras e fazer cada um dos detalhes dos quais Ele falou se realizar. E, portanto, nos anos seguintes, Ele continuou fazendo tudo o que planejou, porque Deus tem autoridade. Talvez pareça ao homem que Deus apenas fala e não precisa levantar um dedo para que todas as substâncias e coisas sejam realizadas. Pensar assim é um tanto ridículo. Se você assume uma visão meramente unilateral do estabelecimento do pacto de Deus com o homem usando palavras e da realização de tudo por Deus usando palavras, e você é incapaz de ver os vários sinais e fatos de que a autoridade de Deus detém domínio sobre a existência de todas as coisas, então sua compreensão da autoridade de Deus é extremamente vazia e ridícula. Se o homem imagina que Deus é assim, então é preciso reconhecer que o conhecimento do homem sobre Deus está numa condição desesperadora e chegou a um beco sem saída. Pois o Deus que o homem imagina é apenas uma máquina que emite ordens e não o Deus que possui a autoridade. O que você viu por meio dos exemplos de Abraão e Jó? Você viu o lado real da autoridade e poder de Deus? Depois que Deus abençoou Abraão e Jó, Deus não ficou onde estava, nem pôs seus mensageiros para trabalhar, enquanto esperava para ver qual seria o resultado. Pelo contrário, assim que Deus proferiu suas palavras, sob a orientação da autoridade de Deus, todas as coisas começaram a se conformar à obra que Deus planejou fazer, e foram preparadas as pessoas, coisas e objetos que Deus exigiu. Isso significa dizer que tão logo as palavras foram proferidas da boca de Deus, a autoridade de Deus começou a ser exercida por toda a extensão da terra, e Ele estabeleceu um percurso a fim de realizar e cumprir as promessas que fez a Abraão e Jó, ao mesmo tempo em que fazia todos os planos e preparativos apropriados para tudo o que era necessário para cada passo e cada etapa principal que ele planejava realizar. Durante esse tempo, Deus não só manobrou seus mensageiros, mas também todas as coisas que haviam sido criadas por ele. Ou seja, o âmbito no qual a autoridade de Deus foi exercida incluía não somente os mensageiros, mas, além disso, todas as coisas que foram manobradas para se conformar à obra que ele planejou realizar. Essas
foram as maneiras específicas em que a autoridade de Deus foi exercida. Em suas imaginações, alguns de vocês podem ter a seguinte compreensão da autoridade de Deus: Deus tem autoridade e Deus tem poder, e, portanto, Deus só precisa permanecer no terceiro céu, ou só precisa permanecer em um lugar fixo, e não precisa fazer nenhuma tarefa específica, e a obra integral de Deus é completada dentro dos seus pensamentos. Alguns podem também acreditar que, embora Deus tenha abençoado Abraão, Deus não precisou fazer nada e bastou a ele meramente proferir suas palavras. Isso é o que realmente aconteceu? Obviamente que não. Embora Deus possua autoridade e poder, sua autoridade é verdadeira e real, não vazia. A autenticidade e realidade da autoridade e poder de Deus são gradativamente reveladas e incorporadas em sua criação de todas as coisas, e controle sobre todas as coisas, e no processo pelo qual ele lidera e gerencia a humanidade. Cada método, cada perspectiva e cada detalhe da soberania de Deus sobre a humanidade e todas as coisas, e toda a obra que ele realizou, bem como sua compreensão de todas as coisas, todos provam literalmente que a autoridade e poder de Deus não são palavras vazias. Sua autoridade e poder são mostrados e revelados constantemente e em todas as coisas. Essas manifestações e revelações falam da existência real da autoridade de Deus, pois ele está usando sua autoridade e poder para continuar sua obra e para comandar todas as coisas e para governar todas as coisas a todo momento. E seu poder e autoridade não podem ser substituídos pelos anjos ou mensageiros de Deus. Deus decidiu quais bênçãos concederia a Abraão e Jó. Isso competia a Deus. Embora os mensageiros de Deus tenham visitado Abraão e Jó pessoalmente, eles agiram de acordo com os mandamentos de Deus e sob a autoridade de Deus, e estavam também sob a soberania de Deus. Embora o homem veja os mensageiros de Deus visitar Abraão e não testemunhe pessoalmente Deus Jeová fazer nenhuma das coisas registradas na Bíblia, na verdade, o único que realmente exerce poder e autoridade é o próprio Deus. E isso não tolera dúvidas de nenhum homem. Embora você tenha visto que os anjos e os mensageiros possuem grande poder e realizaram milagres ou fizeram algumas coisas comissionadas por Deus, suas ações são apenas para completar a comissão de Deus e não são de modo algum uma demonstração da autoridade de Deus, pois nenhum homem ou objeto tem ou possui a autoridade do Criador para criar todas as coisas e governar todas as coisas. E, portanto, nenhum homem ou objeto pode exercer ou revelar a autoridade do Criador.